Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Olá, obrigado pela participação de todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esse estudo através da Associação da Prosperidade. Ressaltando que todas as terças-feiras, a Associação da Prosperidade estará fazendo essas atividades com temas relacionados à Associação da Prosperidade ou mesmo sobre a prosperidade propriamente dito, temas que são muito debatidos, temas que são muito procurados aí dentro da Seichonoye. Hoje nós vamos falar de um tema também bastante atual, de uma forma, óbvio, na ótica da Seichonoye, de que forma a Seichonoye nos ensina sobre essa questão da temática, que é a provisão infinita e a circulação da riqueza, A Associação da Prosperidade também tem uma missão, e essa questão da circulação da verdadeira riqueza está inserido na missão da Associação da Prosperidade, e nós queremos aí compartilhar com vocês esta condição, ou melhor, esse estudo de como a gente faz a circulação da verdadeira riqueza nesse mundo em que nós vivemos, que é o mundo material. Também esse assunto em que nós vamos estar falando, ele também é uma das soluções para a gente manifestar resultados positivos do ponto de vista econômico da nossa existência, mesmo porque podemos estar aí em situações econômicas bastante complicadas, e dentro desse conceito, se compreendermos como que se circula a verdadeira riqueza, e de onde ela provém, acabamos então entendendo como fazer e, obviamente, agir dessa forma, acabamos solucionando aí os nossos problemas econômicos, as nossas situações econômicas, as nossas situações financeiras como um todo. Bem, nós vamos usar aqui o livro A Verdade da Vida, volume 2, no capítulo 6 ele fala sobre esse assunto, sobre a provisão infinita e a circulação de riqueza, que é uma sequência de alguns outros assuntos, a qual eu sugiro que vocês adquiram esse livro, estudem ele completo, não só apenas esse capítulo que a gente está falando, mas ao chegar nesse capítulo também aprofundem bastante sobre esse assunto. O primeiro ponto que o Dr. Masaharu Taniguchi nos fala nesse livro é que, como sendo filho de Deus, como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos filhos de Deus, nós somos mantidos por essa fonte da provisão infinita. Então, na verdade, nós não somos um ser carnal, estamos aí dentro de um corpo, ou usando uma vestimenta carnal, mas somos seres espirituais criados à imagem e semelhança de Deus, e por isso a vida de Deus, ou uma parcela da vida de Deus, ela está inserida em nossa existência e somos vivificados por essa vida de Deus, e somos vivificados por toda essa provisão infinita de Deus, como seres espirituais que somos. Este é o primeiro ponto que ele nos fala sobre a questão da verdadeira provisão infinita e de que forma nós devemos circular essa verdadeira riqueza. E aí, continuando nesse livro, ele nos diz aqui a seguinte forma, Nossa capacidade intelectual, nossa saúde, nossa riqueza individual, não são de maneira alguma oriundas de fonte infinita. Tudo aquilo que nós manifestamos não são origens, não tem a origem na finitude desse mundo material. Ela provém dessa fonte da provisão infinita e, obviamente, que ela é infinita. Mas, às vezes, nós distorcemos esse conhecimento e acreditamos que tudo aquilo que nós manifestamos provém desse mundo material. Como a Seichonoye nos ensina, esse mundo material, ele é apenas um mundo de projeção, ele é apenas um mundo de sombra, que vai acontecendo de acordo com aquilo que eu vou tendo como molde mental, como
crença na minha vida, né, daquilo que eu acredito, e aquilo que eu vou buscando mentalmente é o que vai se manifestando nesse mundo material. Tá? Então, na verdade, toda a nossa riqueza material, toda a nossa saúde, toda a nossa capacidade, né, tudo aquilo que nós exteriorizamos, ela não vem de fora para dentro, ela sai de nós e exteriorizamos numa forma que se manifesta e se caracteriza como as questões materiais. E isso é óbvio que provém de uma fonte, e essa fonte que está inerente a todos nós, como filho de Deus que somos, é que faz a manifestação perfeita dessas questões. Outro ponto que ele nos fala aqui, que é bastante fundamental, e como nós estamos falando sobre circulação de riqueza e provisão infinita, ele nos ensina que essas questões é fácil compreender, intelectualidade, inteligência, saúde, né, riquezas, é fácil compreender. Mas em se tratando de riquezas materiais, aí começa a se complicar um pouquinho. E ele nos ensina que na verdade, nesse mundo material em que nós vivemos, a distribuição de riqueza, ela acaba criando várias situações e vários problemas, né? Por exemplo, nessa questão da distribuição da riqueza, né? O empresário acha, ou pode acreditar, que se pagar muito para o seu colaborador, ele pode estar tendo prejuízo. E o colaborador acha que se estiver recebendo pouco, né, ele está enriquecendo o empresário, né? E esse conflito faz com que as pessoas não se harmonizem, porque essa distribuição de riqueza acaba criando toda essa situação, né? Isto se configura porque as pessoas acreditam que a riqueza ela é propriamente dita o lucro que se obtém das questões materiais. E na Seichonoye nós aprendemos que a riqueza não é isso. A riqueza é apenas uma manifestação de um estado mental de reconhecimento da fonte da provisão infinita e que se manifesta numa forma para que possamos usufruir. Então, a riqueza ela não vem de uma fonte infinita determinada ou denominada lucro, e sim, ela vem dessa fonte infinita determinada fonte da provisão infinita. E ela não é finita, ela é infinita, né? Então, o mestre nos fala que essa distribuição de riqueza ela é um problema muito sério nesse mundo material em função desses conceitos que é atribuído sobre as questões da materialidade. Por isso, que da Seichonoye, na ótica da Seichonoye, né, na visão da Seichonoye, a circulação dessa riqueza, ela não provém da circulação material, e sim do que está por trás da matéria propriamente manifestada. Nós vamos chegar aí nesse ponto para entender um pouquinho melhor. Mas continuando aqui no livro, ele nos diz o seguinte, ó. A questão é o seguinte, somente o que é reconhecido na mente passa a ter existência neste mundo material. Logo, os que não reconhecem que Deus é a fonte da provisão infinita, né, inesgotável, não descobrem o celeiro divino de onde se pode retirar infinitas riquezas. Então, esse também é um ponto, né, o ponto do reconhecimento, né? Somente aquilo que nós reconhecemos é aquilo que se manifesta. Se eu reconhecer que eu estou tomando prejuízo porque eu estou retribuindo meus colaboradores de forma a mais, obviamente que eu vou tomar prejuízo, porque é um reconhecimento mental meu. E eu, como colaborador, se eu reconhecer que estou sendo explorado pelo meu empregador, porque ele me paga pouco e só ele enriquece e eu só passo necessidade, é isso que vai acontecer. Porém, o que a Seichonoye nos ensina é que se eu reconhecer que a fonte da provisão infinita é Deus, né, e reconhecer que isso daí é algo infinito, eu acabo tendo acesso, entre aspas, a esses celeiros do céu, né, ou a esse celeiro do céu, que é onde eu posso manifestar toda a riqueza que eu desejo nessa forma material, né? Então, o ponto fundamental é essa questão do reconhecimento. Quando eu reconheço, se manifesta nesse mundo fenomênico. Então, eu preciso
pensar, eu preciso refletir. O que é que eu estou reconhecendo na minha vida? Eu devo olhar na minha vida nesse momento, de que forma ela está se manifestando, de que forma se manifestam as questões materiais na minha vida, de que forma se manifesta a riqueza na minha vida, de que forma se manifesta a saúde, os meus relacionamentos. Tudo isso representa, a forma manifestada, representa as minhas crenças mentais, naquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito na minha mente é que faz com que se manifeste isso na forma de reconhecimento, que é aquilo que eu reconheço, acaba existindo numa forma manifestada. Por isso, se eu reconhecer que sou filho de Deus, que sou herdeiro da provisão infinita, que faço parte dessa configuração do divino, criado à imagem e semelhança de Deus, naturalmente esse meu reconhecimento, até ele se tornar uma convicção, ou quando ele se tornar uma convicção, passa a se manifestar somente coisas felizes, somente coisas benéficas na minha vida, em comunhão com essa minha convicção, em comunhão com aquilo que realmente eu acredito. Então é importante esta crença, E vamos continuar aqui, que ele nos diz o seguinte. E aí ele vai falar aqui sobre a questão de apegos, Sobre apegos. Ele diz aqui, não há necessidade de se apegar à empresa que esteja em crise ou à empresa que for, pois todas elas são limitadas fontes de recurso e disputar os seus lucros. Basta estabelecer um intercâmbio direto com Deus, que é a fonte inesgotável de recursos, E por parte do empresário em apuros, se por parte do empresário em apuros haver esta disposição, Deus lhe abrirá o caminho, inspirando-o com ideias novas e atividades e produtos novos. Muitos de nós que temos negócio, acabamos nos prendendo ao nosso negócio e achando que somente aquilo lá vai dar certo. Quando nós ficamos presos a isso, por mais que o negócio não está indo muito bem, eu acabo fechando os canais de manifestação dessa fonte da provisão infinita e acabo não recebendo ideias de inovação no meu empreendimento. Os dias atuais são dias que nós devemos nos reinventar continuamente. Nós devemos estar inovando os nossos empreendimentos, os nossos produtos e até os nossos serviços. Mas se eu ficar apegado somente, ou melhor, se eu ficar apegado que tem que ser somente desta forma, eu acabo não sintonizando, recebendo essa inspiração para que eu possa inovar o meu empreendimento, reinventar os meus negócios, reinventar a minha carreira, a minha forma de agir no mercado e, naturalmente, eu não vou conseguir fazer com que a minha empresa decole novamente. Então, o que o mestre nos ensina aqui sobre esta questão é não nos apegarmos, voltarmos a nossa mente a Deus, voltarmos a nossa mente à fonte da provisão infinita e entregar tudo nas mãos de Deus. Convictos de que Deus irá inspirar para você ou irá lhe mostrar, entre aspas, um caminho, uma ideia para que você possa sair, entre aspas, dessa condição que você pode estar como sendo denominada crise. Então não tem a necessidade de você ficar apegado ao seu empreendimento. Tá? O seu empreendimento ele foi criado para servir. Então, quando você cria uma empresa, quando você tem um empreendimento, ou mesmo quando você trabalha como um intraempreendedor, que são as pessoas que trabalham dentro das empresas, ou que são colaboradores ou empregados de uma empresa, nós consideramos ele como sendo um intraempreendedor. São pessoas que estão ali para servir através do seu talento, através da sua expertise, através daquilo que você conhece, para produzir um produto ou serviço que vá beneficiar as outras pessoas no resultado final. Então, não se apegue a essa questão da estrutura empresa. Pelo contrário, solte ela, abra a mente, receba, voltando, obviamente, a mente a Deus, receba essa inspiração de como você pode se inovar, melhorar e etc. e tal. Continuando, ele nos diz aqui o seguinte: como se monta um empreendimento em épocas de crise? Bem, desde que eu me conheço por gente,
já faz um pouquinho de tempo, né? Não faz muito, mas faz um pouquinho de tempo, eu sempre escutei essa questão de crise, né? Em todos os momentos nós estamos em crise. A crise é a palavra mais falada, né? Mas se você observar na história de toda a humanidade, mesmo na sua história de vida, em todos os momentos que foram determinados, que são momentos de crise, sempre existiu e sempre vai existir pessoas evoluindo, pessoas crescendo, empresas crescendo, empresas se multiplicando. Também vai existir pessoas que vão ter problemas, né, de não estar trabalhando, vão ter situações aí de empresa que não vão estar mais no mercado. Isso é natural, faz parte de todo esse processo, né? Então, a crise em si, ela não existe entre aspas, né? Na verdade, ele é um conceito que é atribuído, né? Primeiro, como diz o mestre no livro, a crise ela se dá na mente das pessoas. Então, a mente das pessoas cria um estado de crise, que é um estado de dificuldades, que é um estado de sofrimento, que é um estado de falta, e essa mente que se cria todas essas questões se acumula como mente coletiva e acaba se manifestando numa situação no mundo material em que tem essas dificuldades. Então, a crise ela sempre existiu e ainda vai sempre existir, porque as pessoas acreditam que ela é uma verdade. Mas, do ponto de vista da Seichonoye, isso daí não configura uma verdade. É apenas um estado mental das pessoas que não acreditam, né, ou não têm a convicção da sua natureza divina e que a fonte de todas as riquezas está no mundo de Deus, ou que Deus é a fonte de todas as riquezas, né? A fonte de todas as provisões infinitas. E aí o mestre nos fala de que forma isso acontece. A crise também ele nos ensina que acontece porque as empresas, que são várias empresas, disputam sempre o mesmo mercado consumidor, sem inovar os seus produtos, e acabam saturando esse mercado consumidor, e obviamente que com essa saturação a empresa acaba não tendo como produzir mais, e aí ela acaba demitindo os seus colaboradores, e aí gera essa bola da crise. Então ele fala para nós aqui, em momentos de crise, entre aspas, nós devemos buscar, oferecer, fazer aquilo para que possa tirar, né, o sofrimento das pessoas e produzir ou proporcionar felicidade às pessoas, dentro do seu empreendimento, dentro do seu negócio, dentro da sua área profissional. Se você serenamente buscar, dentro daquilo que você faz, algo que vai eliminar o sofrimento das pessoas e proporcionar alegria, você vai criar valor ao seu empreendimento, valor à sua carreira. Isso vai fazer com que as pessoas aceitem esse produto ou serviço, né? Ou adquiram esse produto ou serviço, e na contrapartida você vai receber isso na forma material, de riqueza ou mesmo de recursos financeiros. Portanto, como se cria um empreendimento na crise? Buscando serenar a mente e buscando aquilo que você pode fazer para eliminar os sofrimentos das pessoas e proporcionar alegria às pessoas. Dentro, é óbvio, do seu talento, né? Continuando, ele nos diz aqui, sobre esta questão, e hoje também é uma questão que envolve muito as nossas vidas, né? Que ele fala sobre a questão de consumo, né? Dentro disso, consumo. Será que o consumo é errado? Será que consumir está errado? Toda a economia, toda a situação econômica, né, de um país, de uma nação, ela é feita através de circulação. E a circulação é feita através de consumos, de produtos e serviços. Todos nós, sem exceção, nós estamos ligados diretamente a essa questão do consumo. Ao acordarmos, nós já estamos consumindo algum dos produtos ou serviços que nós adquirimos. Na verdade, antes de acordarmos, né? Porque se nós estamos dormindo, nós já estamos consumindo produtos e serviços, que é a nossa cama, nosso colchão, lençol, fronha, etc. e tal. Então, o consumo ele está inerente a esse mundo material. A questão não é travar o consumo, é de que forma nós devemos consumir. E aí a Seichonoye nos explica sobre esta questão. Pensem vocês,
se nós pararmos, né, que é o que o mestre fala aqui, por um ano de consumir vários tipos de produtos, essas empresas que produzem esses tipos de produtos, obviamente, irão quebrar, né? Só irá acender aquilo que nós estamos consumindo. Então, o mestre nos ensina que está equivocado essa forma de pensar, né? Essa forma de não consumir faz com que a economia não circule. Porém, ele nos ensina que o consumo deve ser de forma consciente. E o que significa consumir de forma consciente? É entender aquilo que nós estamos consumindo, ou melhor, o que está por trás daquilo que nós estamos consumindo. E a Seichonoye nos ensina que na menor partícula da matéria existe o amor e a vida de Deus. Ou seja, todo produto e serviço, por trás daquele produto ou serviço, sempre existe o amor e a vida de Deus. Sendo, né, a manifestação do amor e da vida de Deus o produto ou o serviço, o consumo deve ser consciente para não haver desperdício. E quando nós consumimos ao ponto de desperdiçar, nós estamos negligenciando ou desperdiçando o amor e a vida de Deus que está por trás daquele produto ou serviço que foi adquirido, né, ou que foi produzido. Portanto, a Seichonoye não é contra o consumo, ela é contra o desperdício da vida e do amor de Deus manifestado através dos produtos e serviços que são, né, gerados e produzidos para o benefício, né, lógico, do ser humano de uma forma mais completa nesse sentido. Então, consumir faz parte da circulação. E quando se fala em circulação da verdadeira riqueza, nós precisamos entender que o que circula não é a matéria. O que circula realmente é o amor e a vida de Deus manifestada numa forma material. Mesmo o recurso financeiro, o dinheiro, se nós pararmos para pensar, o dinheiro é apenas um símbolo. Ele é um símbolo de troca. Quem tem muito desse símbolo troca muito, quem tem pouco troca pouco. Ele em si não tem vontade própria. As pessoas que utilizam esse símbolo é que dão o direcionamento para ele, mas ele em si é um símbolo. E qual é a função desse símbolo? A função desse símbolo é proporcionar o quê? Felicidade às pessoas que o utilizam. Então, o dinheiro em si, né, o símbolo chamado dinheiro, também é a manifestação do amor e da vida de Deus, que se manifestou numa forma simbólica chamada recurso, dinheiro, nota, espécie, para que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, pudesse adquirir aquilo que lhe fosse necessário para o seu bem-estar e não desperdiçar as dádivas de Deus através do consumo. Então, isso precisa ficar muito bem claro para nós. A economia ela é gerada por circulação de produtos e serviços, porém, o que a Seichonoye nos ensina é o que está por trás dessa circulação, que é o amor e a vida de Deus. Essa é a verdadeira circulação da riqueza, que é o que está por trás da matéria manifestada. E continuando, ele vai nos falar aqui sobre o mundo econômico, né? O mundo econômico, esse mundo econômico em que nós vivemos, esse mundo material em que nós vivemos, ele não é, né? Ou melhor, ele não desculpem, o mundo espiritual, né? O mundo de Deus não é influenciado pelas oscilações econômicas desse mundo material. Muito pelo contrário, esse mundo econômico, esse mundo material, ele também é regido, né? O mundo financeiro também é regido pelas nossas questões mentais. Então, quando nós entendemos que tudo isso é uma questão mental, que nós podemos corrigir os nossos estados mentais e mudar todo o cenário em que está nos apresentando, aí sim nós conseguimos fazer a circulação da verdadeira riqueza. E ele vai nos falando aqui nesse livro da seguinte forma, né? Não é a crise que ocorre primeiro, a crise nasce primeiro na mente e depois se manifesta na forma, como nós já falamos, né? Como falamos anteriormente. Então ele diz aqui, ó, quando há circulação de riquezas, né, quando há circulação
de mercadorias, de produtos e serviços, né, que vão beneficiar as pessoas, né, quando existe essa circulação, em vez de acumularmos, né, essas questões, porque muitas pessoas, em vez de fazer circular as riquezas, fazer circular os bens e serviços, fazer circular os recursos financeiros, acumulam isso. Ficam guardando, ficam acumulando, ficam só fazendo lá o seu castelinho, né? Quando faz isso daí, né, esse acumular as riquezas, acaba ela não cumprindo a sua finalidade, que a finalidade da riqueza é circular, a finalidade do recurso é circular. Então, quando existe essa verdadeira circulação da riqueza, não existe, né, ou não haverá crise econômica nem social. Então, essas crises econômicas e sociais é porque as pessoas retêm, né, a circulação da riqueza, achando que se ela liberar, achando que se ela circular, vai faltar. E justamente falta porque ela não circula, porque ela segura, né? Então é como o ar, pensem vocês o ar. O ar você respira, não respira? E obviamente que você tem um limite para colocar o ar no seu interior. Se você não soltar ele, você não consegue respirar novamente. É a mesma coisa a riqueza, né? Não adianta querer ficar com toda a riqueza para você. Se você não soltá-la, ela não circula. Então, ela não circulando, ela não cumpre a finalidade, não atrai mais riqueza para você. Então, é importante nós entendermos sobre essa questão da circulação da riqueza. E aí ele completa aqui, ó, porque a riqueza não circula e fica presa nas mãos de uma minoria, é que a crise no sistema econômico existe nos tempos presentes. Então, essa circulação precisa existir, tá? Mais abaixo aqui, ele nos ensina um outro ponto que é fundamental aqui nesta questão, que é algo que ele nos fala sobre essa questão da riqueza. E ele nos explica sobre o pensamento da Seichonoye. E diz assim para nós: a Seichonoye prega a concepção espiritualista da história e considera que o sistema econômico da atualidade foi gerado pelo temor de que haverá dificuldade se não poupar para uma eventualidade. Então, a Seichonoye não concorda com esse tipo, né, de pensamento. Se eu não guardar para uma eventualidade, eu vou sofrer. Óbvio que a Seichonoye nos ensina a nós realmente, né, fazermos investimentos, poupanças, até guardar recursos, com um propósito de criarmos algo, né, de beneficiarmos, e não por faltar, por medo de faltar as coisas. Quando nós criamos isso com o medo de faltar, naturalmente vai se manifestar uma situação para que eu utilize aquele recurso em função da minha crença ou daquilo que eu realmente estou acreditando, né? Então, veja, muitas pessoas guardam dinheiro para viver, porque se ficar doente, né, num dado momento da sua vida, vão precisar de recursos. O que acontece quando ela dá esse dado momento? Ficam doentes para quê? Para justificar o recurso que ela acabou guardando. Portanto, é importante que você faça a economia, sim, desde que você tenha projetos, desde que você tenha aonde investir, que você faça para o seu crescimento, para a sua evolução, para que você possa usufruir da vida. Então, a circulação, voltando nessa questão da circulação, né? É importante que nós façamos aí, ou damos continuidade na circulação. Porém, existem muitas pessoas que utilizam essa questão da circulação ou utilizam esse ensinamento do mestre, quando é colocado aqui, que ele fala, né, a Seichonoye não faz parcimônia na questão do consumo, né, devemos consumir em abundância. Mas, óbvio, consumir com consciência, né? Mas existem muitas pessoas que interpretam isso de forma equivocada e acabam consumindo por impulso. E aí a Seichonoye também nos ensina sobre isso. O que faz com que as pessoas tenham esse impulso de consumir, sem a necessidade de ter aquilo que ela está consumindo. Muitos de nós temos coisas em nossa residência, ou mesmo, né, na nossa vida, que nós nem sabemos que temos, mas nós adquirimos num passado. E o que a Seichonoye nos explica isso? É um estado de manifestação de carência. Então, a carência
de você... a carência, ela se manifesta de uma forma a suprir essas necessidades através do consumo. Então, veja, se eu tenho os meus desejos materiais, se eu vivo somente nas questões materiais e não consigo realizar isso, eu crio um sentimento de carência que será compensado por essas questões de eu consumir sem ter uma consciência, de eu consumir sem ter aí uma razão. E aí, com isso, eu acabo desperdiçando, né, o amor e a vida de Deus. E nesse desperdício, eu preciso entender que todo produto, né, que se consome, que tudo aquilo que nós temos como materialidade, ele vem de uma fonte natural. Tudo é gerado de uma fonte natural, né? Então, essa fonte natural que proporciona tudo, ela precisa ser vivificada através daquilo que eu consumo. Nosso Supremo Presidente, né, o professor Masanobu Taniguchi, no livro Primeiros Passos para a Paz, ele dá um exemplo da construção, né? Como que se elabora a construção, não, como se produz, desculpem, uma latinha de refrigerante. Imaginem vocês uma latinha de Coca-Cola. E ele explica para nós de como é feito todo esse processo de produção até essa latinha de Coca-Cola, né, estar lá cheia do líquido que é a Coca-Cola, chegar até nós na mão do consumidor final. E todo esse processo, né, envolve vários países, envolve várias extrações, né, das questões naturais para chegar nessa latinha. Então, veja, tudo isso é o quê? É a vida de Deus se manifestando em várias formas para chegar em você. E aí você pega essa latinha e o que faz? Descarta. Quando você descarta, você não reconhece o que está por trás daquela matéria. Então, esse consumo consciente faz com que você também reverencie, né, que você reconheça a fonte dessas as fontes naturais, né, de todos esses produtos e serviços que chegaram até a tua mão. E não desperdice isso, porque as fontes naturais, elas também precisam ser renovadas, né? Então, a Seichonoye, ela nos dá todo esse conceito sobre esta questão. E quando nós reconhecemos essas questões, nós entendemos que por trás de toda a matéria existe aí a verdadeira circulação da riqueza, que é o amor e a vida de Deus manifestado em formas. Por isso, não podemos aí desperdiçar essas questões, tá? Não devemos aí consumir por impulso, e muito pelo contrário. Devemos consumir, sim, mas aquilo que necessitamos, né? E óbvio, se pudermos reaproveitarmos aquilo que temos em vez de descartarmos, né, para utilizar, também é válido. Mas se realmente você deseja descartar, faça esse descarte para alguém que necessite daquele produto ou serviço que ele não tenha e você está descartando, né? Doe para alguém, faça, né, chegar à mão de alguém e, óbvio, compra um novo produto ou um novo serviço que você deseje, tá? Mas, claro, com a consciência de que tudo aquilo que você está fazendo não é simplesmente matéria, e sim, obviamente, a vida e o amor de Deus que está ali manifestado naquela forma material. Então, a verdadeira circulação da riqueza, ela não está na circulação material. Ela está, sim, na circulação do amor e da vida de Deus através dessas questões materiais. E é isso que a Associação da Prosperidade, ela tem como missão, né? Divulgar essa verdadeira circulação da riqueza para que as pessoas entendam, né? Para que os empresários entendam, para que as pessoas que trabalham, as pessoas que estão no mercado de trabalho, entendam que a matéria ela é a manifestação do amor e da vida de Deus. E quanto mais eu faço essa circulação, ciente dessa fonte, né? Ciente do que está por trás dessa questão material, mas eu me conecto, desculpem, a essa fonte da provisão infinita. E quanto mais eu me conecto, mais eu vou recebendo essa provisão infinita em abundância. Continuando aqui, ele nos ensina o seguinte aqui, que é um ponto fundamental para nós aqui. Diz assim, ó, é ilógico o ser humano que foi criado por Deus, que é vivificado por Deus e que é um com Deus, fonte da provisão infinita, sofrer pelo pão de cada dia, ou não conseguir emprego, ou viver apavorado pela ameaça de ser dispensado.
Se isso ocorre, com certeza é porque o canal da provisão infinita está obstruído. Então é ilógico, né, dentro desse conceito do que nós estamos falando, que somos criados à imagem e semelhança de Deus, é ilógico nós passarmos por necessidade. Porque se somos criados por Deus, né, criados à imagem e semelhança de Deus, tudo já nos foi dado. Mas por que eu estou passando essa situação? Por que eu estou passando essa necessidade? Por que está me faltando essas questões? Porque os canais da provisão infinita estão entupidos. Canais significa o quê? De que forma a provisão infinita se manifesta. E por que eles estão entupidos? Porque eu não estou me sintonizando com eles, né? Então, tudo é uma vibração. Se eu me sintonizar, eu capto. É como se fosse uma TV, como o mestre explica aqui, né? As TVs, né? Imaginem vocês as TVs. Hoje tem bastante TV por assinaturas, né? Independente de você ser um assinante de um tipo de programa ou não, aquele programa está passando, mas se você for assinante e se sintonizar com aquele canal, ou mesmo a antena sintonizar aquele canal, você acaba recebendo a programação, né? Mas se você não é, ele vai continuar passando. Você que precisa se sintonizar. Os canais da provisão infinita são os mesmos, na mesma semelhança, né? Ele flui continuamente. O mundo de Deus flui continuamente a provisão infinita através de vários canais, através de infinitos canais de manifestação. Cabe a mim me sintonizar com isso. E de que forma eu me sintonizo com isso? A Seitonei nos ensina a prática da meditação Shin-Sokan. A meditação Shin-Sokan é uma forma de contemplação da nossa natureza divina. Quando eu faço essa meditação Shin-Sokan, eu contemplo a minha natureza divina, eu contemplo o mundo de Deus, eu contemplo quem eu sou, né? Eu contemplo toda essa existência perfeita. E isso faz com que eu vou me sintonizando com essa fonte da provisão infinita e vou recebendo ideias, né? Recebendo, entre aspas, ideias, para que eu possa colocar em prática e ir manifestando toda essa fonte de provisão infinita através das minhas ações nesse mundo material que existe. E aí ele vai mais atrás aqui e diz o seguinte aqui, ó. Essa obstrução consiste em não se conscientizar que o homem está ligado a Deus e que é a fonte da provisão infinita, como acabamos de falar. E para fechar aqui, ele diz assim, ó, mas cada um recebe somente aquilo que corresponde à sua mente. Então veja, por mais que eu queira receber o que é do outro, eu só consigo receber aquilo que está retido na minha mente. Então a mente é o meu recipiente mental. Quando eu me sintonizo com essa fonte da provisão infinita, por mais que ela seja infinita, eu só consigo absorver desta fonte aquilo que eu consigo reter no meu recipiente mental. Então eu preciso mudar os meus padrões, ou seja, eu preciso ampliar o meu recipiente mental. E de que forma eu amplio o meu recipiente mental e de que forma eu mudo os meus padrões? Na verdade, já falei um pouquinho sobre a meditação Shin-Sokan, né, que nós vamos mudando essas questões do nosso recipiente mental, mas a Seitonei nos ensina também outras formas, né? O verbo, que é a palavra, a força da palavra, né? O espírito benevolente, trabalhos altruístas, aquilo que você faz para beneficiar o outro sem esperar nenhuma recompensa. Essas questões que você faz para beneficiar o próximo sem esperar recompensa, vai ampliando o seu recipiente mental. E quanto maior for o seu recipiente mental, mais ele consegue reter desses fluxos da provisão infinita. Não pense que a provisão infinita só se manifesta de uma forma, ela se manifesta de infinitas formas. Por isso eu preciso ter um recipiente mental infinito para poder manifestar a provisão infinita. Agora, se meu recipiente mental é limitado, eu só recebo aquilo que eu consigo reter na minha mente. Então, cada um recebe aquilo que está dentro da sua mente, né? Então, o nosso destino ele é configurado por tudo aquilo que está dentro da nossa mente, né? Então, na verdade, aquilo que eu estou manifestando é aquilo que eu acredito, como Douglas, né, como ser, filho de Deus que sou, é aquilo que eu acredito que eu tenho como provisão infinita.
Se eu quero manifestar algo diferente, eu preciso ampliar o meu recipiente mental. E aí, esse ampliar o meu recipiente mental é ter as ações que são condizentes com esse mundo da provisão infinita, que é o mundo de Deus. E ele fala aqui, ó, portanto, ampliando a mente e procurando preservar o pensamento de riqueza, podemos atrair para junto de nós aquilo que desejamos. Para tornar a mente ampla, não há nada melhor que aprofundarmos a convicção de que somos um com Deus, que é a fonte da provisão infinita, sabedoria infinita, poder infinito e vida infinita. Como falamos, não há nada melhor para nós ampliarmos esse recipiente mental, essas ações que nós fazemos para beneficiar o próximo e, principalmente, a meditação Shinsokan, que faz com que nós contemplamos e compreendemos que somos um com Deus e criamos aí um recipiente mental de amplitude. Assim, a provisão infinita, ela provém de Deus, né? E a circulação da verdadeira riqueza é algo que você faz através da compreensão de que por trás de toda a matéria existe a manifestação do amor, da vida, né, de Deus, que se manifestou numa forma de riqueza, né, para podermos usufruir nesse mundo como filho de Deus que somos. Então, só relembrando alguns pontos que nós passamos, né, que é aquele primeiro pontinho em que o mestre nos explica aqui que somos filhos de Deus e somos vivificados por essa fonte da provisão infinita. Esse foi o primeiro ponto que nós falamos. O segundo ponto, nós falamos sobre a distribuição de riqueza, que vai entrar nessa área do reconhecimento, aquilo que eu reconheço é aquilo que passa a existir nesse mundo fenomênico, né? Depois nós falamos também sobre o não se apegar às questões da crise, né? Como se criar um empreendimento em crise, né? No momento de crise, o que vem a ser essa questão crise, não se apegar a essas questões de ter que fechar, ter que abrir, né? Ter que perder o emprego, como fazer, muito pelo contrário, acreditar que realmente tudo flui, né, da forma que tem que fluir e os acontecimentos só caminham para o bem, né? Esse foi um outro ponto. O quarto ponto que nós falamos foi sobre a questão da circulação, que é a questão do consumo, né? Se a Seichono é contra ou não o consumo, muito pelo contrário, ela entende, né? O Dr. Masaharu Taniguchi nos explica que a circulação faz parte, né, desse mundo econômico, né? E óbvio que a economia depende de toda a circulação, porém ela nos alerta sobre todas essas questões de consumirmos de forma consciente, porque por trás de toda a matéria existe aí a vida e o amor de Deus, ou seja, na menor partícula da matéria existe aí a vida e o amor de Deus que se manifesta numa forma material, né? Portanto, ela nos ensina a nós reverenciarmos e entendermos todo esse processo da fonte, né, natural, aonde é extraído todos esses nossos, toda a matéria-prima para que chegue esse produto e serviço, e quando nós agradecemos a isso, né, quando nós compreendemos, quando nós vivificamos todos os produtos e serviços, nós estamos aí agradecendo a essa fonte natural em que são produzidas essas matérias-primas para chegar esse produto à nossa mão. E aí ela nos fala sobre o não desperdício, né, porque o desperdício faz com que nós estamos desperdiçando as dádivas de Deus, né? De forma consciente, essa questão do consumo. Falamos também sobre essa questão da carência, pessoas que consomem, né? Eu ia falar comem, mas a alimentação também está envolvida na questão de carência, tá? Mas, enfim, as pessoas que consomem de forma aí impulsivas, né? Sem saber o porquê estão consumindo, são pessoas que têm carências em sua mente, que querem suprir essas carências através do consumo. É importante, né, estudar sobre isso, aprender sobre isso e eliminar essas carências através da conscientização da sua natureza divina de Filho de Deus. E aí passa, então, a consumir de forma consciente. E finalizamos aqui sobre esta questão do recipiente mental. Recebemos somente aquilo que conseguimos reter na nossa mente. Portanto, é muito importante ampliarmos o nosso recipiente mental. Por mais que a fonte seja infinita, eu só consigo reter na minha mente aquilo que eu consigo
reconhecer da fonte infinita. Ampliando o recipiente mental de que forma? Meditação Shinsokan, né? Que é o que a Seiichi Onoye nos ensina, como também trabalhos altruístas, coração, né, benevolente, mente dócil. Isso faz com que você vá ampliando o seu recipiente mental. E mais o ponto fundamental sobre isso é a nossa convicção de sermos um com Deus, um com essa fonte da provisão infinita. Assim, agradeço mais uma vez a todos vocês que participaram aí desse nosso estudo sobre a provisão infinita e a verdadeira circulação da riqueza, entendendo, né, ressaltando que a riqueza não é a matéria propriamente dita, né? A matéria é apenas uma forma manifestada de riqueza. A riqueza, sim, é o amor, a sabedoria e a vida de Deus que se manifesta nessa forma material, né? E agradeço por vocês aí estarem junto conosco nesse dia, estudando um pouquinho sobre esta questão. Quero propor para vocês agora fazermos aí uma revelação divina que está muito ligada a essa questão da circulação, está dentro deste livro, Revelações Divinas, né, da Seiichi Onoye, que você pode encontrar aí na nossa livraria virtual, no site www.sni.org.br/livraria virtual. Ali você vai encontrar este livro Revelações Divinas, como outros livros de outras temáticas, né, para você poder estudar um pouco mais sobre isso e se aprofundar. Importante que o ensinamento da Seiichi Onoye não deve ser só retido na mente, ele deve ser praticado. Se não for praticado, ele não se produz. Nos ensina a vivenciar esses ensinamentos no dia a dia, e por isso eu quero propor a divina. Então, onde você estiver, obviamente que seja num ambiente seguro, né, ou dentro da sua região, fechem os olhos e acompanhe mentalmente as palavras desta revelação divina. Revelação divina da circulação natural. A Seiichi Onoye não é um lugar para mostrar milagres. Seiichi Onoye é um lugar que desfaz os milagres. Que há de milagroso em o homem se tornar saudável? O homem é originariamente saudável, por isso tornar-se saudável é um natural e não milagre. Seiichi Onoye é um lugar que faz com que todos despertem para a verdade, que faz a humanidade retornar ao estado natural e faz com que o homem sinta contentamento pelas coisas naturais. Saibam que todas as infelicidades humanas são coisas que nascem da incapacidade de sentir contentamento pelo que é natural. Quando a pessoa se torna capaz de se contentar pelo que é natural, todas as suas infelicidades serão eliminadas. Não existem doença nem pobreza. Não existe tampouco a pessoa que usurpou a riqueza alheia e nem a pessoa cuja riqueza foi usurpada. Não existe nem o fraco que é espizinhado, nem o forte que espezinha. Tudo está harmonizado e todos estão providos abundantemente. Isto é a imagem verdadeira. A grandiosa correnteza da vida circula em todos os homens, flui continuamente sem barragem, abundantemente, e a provisão material também se torna naturalmente infindável. O fato de todas as coisas afluírem conforme a necessidade é igual à situação que se verifica quando se retira a água da correnteza de um caudaloso rio. A água contígua corre para o vazio, deixando e o preenche. A água contínua corre para o vazio deixado e o preenche. É a circulação inesgotável. Porque a pessoa não se apega à pobreza, não se torna pobre. Porque não se apega à riqueza, não usurpa. Porque não existe riqueza fixa e estagnada. Mesmo recebendo o abundante fluxo da dádiva, não a para si, não se apega a ela, não recusa o que lhe chega e acrescenta-lhe valor ainda maior. Usa-a em benefício do próximo. A ideia de autossuficiência é uma ideia estreita que isola o eu do outro. Na verdade, eu e o outro somos um. Na Seiichi Onoye, se produz para o outro e se recebe do outro, numa circulação contínua e incessante. Seiichi Onoye do mundo presente consiste em ver a situação da circulação inesgotável do mundo da grande realidade e viver essa situação no mundo presente.
Tanto o santo que se apega à pobreza, como o rico que se apega à riqueza, não são praticantes da Seichonoye. É praticante da Seichonoye aquele que vive de modo natural, conscientizando o homem natural. O homem natural é o Filho de Deus. São poucas as pessoas que despertam para esta verdade. Pensar que existe Filho de Deus diverso do homem natural e aspirar por coisas extraordinárias é o mesmo que correr em busca da luz, dando as costas para o sol. Homens, se a doença se cura pelo despertar da imagem verdadeira da vida do homem, é porque cessa o fenômeno extraordinário, ou seja, anormal, chamado ideia de doença, e o homem retorna ao natural originário. Qualquer doença é um tipo de fenômeno extraordinário. Também a pobreza é um fenômeno extraordinário, e por isso ela desaparece quando a mente do homem retorna ao natural. Não pense que Deus está dentro de um fenômeno extraordinário. Isso é um pensamento antinatural, que aprecia as coisas excepcionais. Rancor, ódio, medo, inveja, desejo de vencer espezinhando os outros, tudo isso é causa de doenças, porque são sentimentos antinaturais. Abandonando-se a mente, sentimento antinatural, cura-se a doença e também a pobreza. É importante tornar-se homem natural. Não existe Filho de Deus fora do homem natural. Revelação Divina de 25 de janeiro de 1933. Assim, encerramos o dia de hoje. Agradeço mais uma vez a todos que participaram. Desejo muito sucesso, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.